Desde os tempos antigos, as bruxas têm fascinado e aterrorizado as pessoas ao redor do mundo. Figuras envoltas em mistérios, suas histórias são frequentemente imersas em escuridão e magia. As bruxas são retratadas como mulheres com habilidades sobrenaturais, capazes de lançar feitiços, realizar rituais e se comunicar com forças além da compreensão humana. Em muitas culturas, a crença da bruxa está ligada a temores profundos e perseguições implacáveis, refletindo o medo do desconhecido e a luta contra o que não se pode controlar. Em Curitiba, a lenda de uma bruxa tem se perpetuado ao longo dos anos. Suas habilidades e a maldição que carrega tornam sua história uma das mais aterrorizantes do folclore nacional. Prepare-se para conhecer uma história de traição, maldição e vingança, onde o medo se torna uma realidade e o sobrenatural ultrapassa as fronteiras da imaginação. Bem-vindos ao canal Além do Nevoeiro. No final do século XIX, no norte da Itália, duas mulheres viviam sob uma constante sombra de medo e perseguição. Elas eram mãe e filha, parte de uma antiga e poderosa linhagem de bruxas italianas. Conhecidas por seus poderes sobrenaturais, essas bruxas eram temidas e odiadas, sendo alvo frequente de caçadores de bruxas que buscavam exterminar qualquer vestígio de magia. Em 1877, durante um período de intensa imigração italiana para o Brasil, a descoberta de suas identidades ameaçou suas vidas. Para escapar da fúria dos caçadores e das multidões enfurecidas, elas embarcaram no navio Colombo, partindo com mais de 162 colonos para o Brasil, em busca de uma nova vida longe das ameaças que as assombravam. Ao chegar em Curitiba, Dona Lola e sua filha Constantina se estabeleceram no bairro de Santa Felicidade. Embora o ambiente parecesse promissor, Dona Lola insistia que Constantina abraçasse plenamente a herança mágica de sua família. Constantina, uma jovem de coração bondoso e espírito rebelde, queria se integrar ao novo mundo, trabalhar na lavoura e usar seus dons para ajudar os outros. No entanto, Dona Lola via isso como uma afronta à linhagem e aos antigos rituais que considerava sagrados. A tensão entre mãe e filha aumentava, com Constantina lutando para equilibrar suas próprias aspirações com as expectativas opressivas de sua mãe. A frustração de Dona Lola com a resistência de Constantina culminou em uma terrível maldição. Ela declarou que, caso Constantina continuasse a negar sua herança mágica, sua aparência jovem e bela se tornaria de uma idosa sombria à noite. Apesar de sua aversão à feitiçaria e sua tentativa de levar uma vida mais comum, Constantina foi forçada a se tornar uma aluna dedicada. Ela aprendeu habilidades complexas como precognição, comunicação com os mortos e a manipulação da força vital. Apesar de sua crescente maestria, Constantina estava constantemente assombrada pela transformação aterrorizante que sua mãe havia imposto. Numa noite fatídica, Dona Lola levou Constantina ao cemitério para realizar um ritual de necromancia, buscando levantar os mortos das sepulturas. Observando secretamente o ritual, estava um jovem imigrante chamado Diácono que tinha um interesse romântico por Constantina. A visão dos mortos emergindo de suas covas foi demais para ele, e o choque fez com que ele desmaiasse.
Constantina, horrorizada com a possibilidade de seu segredo ser revelado, fugiu desesperadamente para a floresta, abandonando sua mãe e o ritual incompleto. O medo e a culpa a impulsionaram a buscar refúgio em um lugar distante. Constantina encontrou abrigo em uma pequena casa abandonada na floresta, uma região que mais tarde seria conhecida como Campo Largo. Nesse refúgio, ela descobriu ervas com propriedades medicinais poderosas e começou a estabelecer-se como uma curandeira. Seus milagres e habilidades curativas atraíram a atenção dos habitantes locais, que começaram a procurar seus serviços para tratar doenças e ferimentos. Apesar de seus esforços, Constantina lutava para manter seu segredo, temendo que a maldição de sua mãe a alcançasse a qualquer momento. Com o tempo, a maldição de Dona Lola começou a se manifestar. Constantina, apesar de suas boas intenções, passava a se transformar em uma idosa sombria ao anoitecer. Essa transformação aterrorizante causava pavor entre os moradores locais, que começaram a evitar a floresta ao escurecer. Constantina, desesperada para proteger seu segredo, tomou medidas drásticas para eliminar qualquer testemunha de sua transformação. O isolamento e o medo cresceram, tornando sua existência uma prisão de terror e solidão. A tensão aumentou quando o menino testemunhou a transformação de Constantina ao anoitecer. Ele correu para a vila e contou a todos o que havia visto. O pânico se espalhou entre os moradores, que, temendo pela segurança de suas famílias, organizaram uma expedição para exterminar a bruxa. Constantina, percebendo o perigo iminente, fugiu para a floresta, onde se escondeu enquanto sua casa era incendiada pelos moradores enfurecidos. O fogo consumiu o lugar que ela havia considerado seu lar, deixando-a sem abrigo e sem esperança. Após a destruição de sua casa, Constantina tornou-se uma entidade assombrada. Ela se ocultava durante o dia e atacava qualquer um que se aventurasse na floresta à noite. A lenda da bruxa de Curitiba ganhou força com relatos assustadores sobre uma presença noturna e os desaparecimentos inexplicáveis na região. Investigações foram realizadas por grupos de Wicca e autoridades, mas Constantina continuou a assombrar a floresta, mantendo-se oculta e temida. Sua lenda se tornou uma história de terror local, um aviso sombrio para aqueles que ignoravam as advertências sobre a bruxa. A lenda de Constantina, a bruxa de Curitiba, permanece viva no imaginário local. Os moradores mais antigos ainda advertem seus filhos e netos para não se aventurarem na floresta ao anoitecer. Constantina é um símbolo de terror e mistério, uma lembrança sombria das consequências de negar o próprio destino e das forças ocultas que podem assombrar nossas vidas. Sua história é um testemunho do medo, da traição e da vingança, permanecendo como um eco assustador das forças que governam o desconhecido. Se o mistério e o sobrenatural são assuntos que você aprecia, não se esqueça de curtir o vídeo e considere se inscrever no canal. Até a próxima.